Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em outros países. Seja bem-vindo ao nosso programa Além da Notícia. Alô, pais brasileiros, mães brasileiras, família brasileira. O tema do nosso programa é adoção. Quem não conhece uma história de adoção? E feliz, porque em sua grande maioria são histórias felizes. As exceções são raríssimas. E que bom, porque o tema é positivo e nós temos novidades hoje aqui em nosso programa. Então, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera e o que dizer a essas pessoas que estão esperando por uma adoção? Bom, o Conselho Nacional de Justiça acaba de determinar mudanças para acelerar os processos de adoção no Brasil. Mais de 30 mil pessoas que estão na fila de espera agora poderão até ter mais esperança de que essa fila e o tempo seja muito mais abreviado. Um outro importante detalhe é que o objetivo dessa nova mudança é evitar que as crianças fiquem nos abrigos indefinidamente sem um vínculo familiar. E para isso nós vamos conversar aqui em nosso programa com Walter Gomes, que é supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. Walter, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, é um prazer participar do seu programa. O que você faz exatamente, o seu trabalho, o seu setor, cuida especificamente do quê? No que diz respeito à adoção? Há 12 anos eu coordeno uma equipe multiprofissional que integra a estrutura da Vara da Infância do Distrito Federal e temos por principal meta subsidiar os juízes que integram a Vara da Infância nos processos de adoção, nos processos de destituição do poder familiar, envolvendo crianças e adolescentes violados em seus direitos fundamentais, e nos processos de inscrição para adoção, onde os pretendentes que almejam acolher uma criança através do Instituto da Adoção devem participar de uma preparação psicossocial prévia e também por uma rigorosa avaliação técnica. É exatamente isso. Esse é o nosso trabalho. Bom, a partir daqui eu já quero propor a você o seguinte: conhecer a realidade brasileira hoje. Vamos acompanhar a reportagem que foi feita pela nossa querida Aline. Hoje no Brasil existem muito mais casais que querem adotar do que crianças aptas para adoção. São 30 mil casais para pouco mais de 5 mil crianças. Isso poderia indicar que todas as crianças serão adotadas, mas a realidade é outra. O problema está nos critérios dos candidatos expostos a pais e mães. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, a partir dos 6 anos de idade, a chance de adoção de uma criança cai para menos de 4%. E aos 9 anos, cai para menos de 1%. O tempo faz toda a diferença para as crianças que estão nos abrigos. A grande maioria dos que procuram um lar são crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos. 75% das crianças e adolescentes que esperam ser adotados têm irmãos também disponíveis para adoção. A Justiça prefere que os irmãos sejam adotados juntos para que não se perca um vínculo familiar. Mas entre os pretendentes, 80% desejam adotar uma única criança. A justificativa para tantas crianças em abrigos se dá porque as pessoas idealizam um filho e, ao adotar, são muito criteriosas. Normalmente, a preferência é por crianças recém-nascidas, brancas e saudáveis. A espera pela adoção pode durar anos. No Cadastro Nacional de Adoção, apenas 9 em cada 100 crianças têm menos de 5 anos de idade. A lista com o nome de pais e crianças pode ser consultada pelos juízes da Vara da Infância para cruzar os dados e encontrar famílias aptas por todo o país. A ideia é facilitar as adoções e mudar a expectativa dos pais, pois a adoção, assim como a maternidade ou a paternidade, é um ato de amor incondicional. O amor é sempre amor. Agora, quando o filho é adotado, parece que é um amor muito especial porque ele não tem a obrigação biológica. Uma coisa é você amar uma pessoa que nasceu de você, é uma imposição da existência. O adotado não, eu escolhi. Walter, fique à vontade para comentar o que você acabou de ver e ouvir. É uma grande realidade. As famílias que se habilitam para adoção, em todos os estados da federação, optam pelo chamado perfil clássico, qual seja, querem acolher uma criança recém-nascida, branca ou morena clara, no máximo, saudável e sem irmãos. Esse é o perfil idealizado. E um perfil muito difícil de ser contemplado pelo sistema de justiça num curto espaço de tempo. As famílias tendem
a eleger o Poder Judiciário, a legislação, como bodes expiatórios. Entretanto, há uma dificuldade de se flexibilizar e rever esse perfil. Eu vou exemplificar. Aqui no DF, hoje, uma família que se habilite para acolher uma criança recém-nascida, branca, saudável e sem irmãos, há que esperar na fila não menos que 5 ou 6 anos. Por outro lado, se essa mesma família se habilita e manifesta interesse em acolher 2 irmãos entre 6 e 10 anos de idade, independentemente de cor da pele, o estágio de convivência com essas crianças poderá ser iniciado amanhã. Ou seja, o que vai determinar um longo período de espera ou a brevidade para o acolhimento em adoção, há que se depender do perfil desejado de criança. Pergunto, com todo respeito às pessoas que idealizam, que sonham porque serão pais, serão mães, é um erro essa preferência, esse perfil, a escolha por esse perfil clássico e insistir nele sem abrir mão? O sistema de justiça, assim como a legislação, faculta a qualquer candidato a especificação do perfil desejado. Não há, por parte do sistema de justiça, qualquer imposição. Há a resposta de respeito, de consideração, de concessão de liberdade a essa escolha. Por outro lado, o sistema de justiça não se sente obrigado a ter que, de pronto, atender às expectativas e desejos dessas famílias. O sistema de justiça tem a incumbência, a responsabilidade singular de selecionar as melhores famílias para essas crianças e adolescentes privadas do convívio familiar, em flagrante violação de direitos, sem o tão almejado afeto familiar. Temos, sim, o dever de apresentar o perfil que hoje existe, que é real, que é a realidade. Que é real. Então, é um trabalho minucioso que as equipes técnicas, né, de todo o Brasil, que assessoram juízes da infância e juventude, têm a fazer. Walter, que é de mediar, né, a aproximação entre o ideal e o real. E é verdade também que, com o passar dos tempos, muitas pessoas que se habilitaram ali, que estão esperando aquele perfil que idealizaram, elas vão abrindo mão de uma coisa, de outra, e vão cedendo, e pouco a pouco elas já começam a acolher crianças com outro perfil, porque perceberam que, de fato, a espera será grande e talvez nem conseguirão. Exatamente. Há pessoas que acabam revendo, né, esse perfil à medida que conhecem histórias de vida envolvendo essas crianças. É tudo uma questão também de conviver, de conhecer a realidade, né? Exatamente. As pessoas devem se permitir conhecer essa realidade que muitas vezes é invisibilizada, né, pelo próprio poder público. Nós temos que apresentar, né, de forma muito objetiva a realidade sofrida de crianças aviltadas em sua dignidade, sem o direito de, numa semana das mães, na semana dos pais, usufruir, né, desse prazer, né, de estar ao lado de um ente parental que possa, né, atuar suprindo as suas necessidades materiais e emocionais. Um ente que ele possa denominar de pai ou mãe. Então, são histórias que muitas vezes, quando apresentadas com cuidado, com respeito, claro, preservando a identidade dessas crianças e desses adolescentes, toca em algumas famílias. Aqui no DF, nós temos conseguido lograr êxito nas chamadas adoções tardias. Através do curso de preparação psicossocial e jurídica, que se tornou obrigatório pelo advento da Lei 2010/09, a chamada nova Lei da Adoção, algumas famílias têm se sensibilizado ao entrar em contato com a história real dessas crianças e modificado o perfil. Só nos 5 primeiros meses desse ano de 2014, conseguimos lograr o êxito de inserir 27 crianças maiores de idade em lares chamados substitutos, junto a essas famílias habilitadas. E desse número de 27, nós tínhamos 5 grupos de irmãos.
Então, famílias que se permitiram conhecer essa realidade, né, institucional envolvendo crianças e adolescentes privados do convívio familiar e ousaram perceber que, para o pleno exercício das funções paterno-maternais, o que importa é o amor incondicional. O amor sem muitas exigências, sem muitos caprichos. É a frase final ali da nossa reportagem do padre Fábio de Mello. A adoção é um ato de amor incondicional. E quando se conhece a realidade, eu soube de uma história ocorrida aqui em Brasília, no Centro de Ensino Especial 2, na L2 Sul, de um caso de um menininho que ele era mudo, cego, se eu não me engano, surdo e cadeirante. Que quando uma família o conheceu, o adotou. Ele é um encanto de menino. A idade dele está ali na casa dos 6 ou 7 anos. Eu cheguei a vê-lo uma vez, inclusive, porque eu também tenho um filho especial que frequenta a mesma escola. Mas quando uma família o conheceu, quis adotá-lo. Então, é essa questão também de conhecer a realidade, deixar-se encher de compaixão por aquela criança, que aí tudo muda, né, Walter? As exigências, muitas vezes caprichosas, impedem a que famílias experimentem a plena felicidade de exercer, né, as funções paterno-maternais em relação a uma criança acolhida através do Instituto da Adoção. Muitas vezes o preconceito, né, o tabu, né, crendices impedem que o tão almejado encontro alquímico entre pais adotivos e crianças, né, que se tornam filhos se deem. Então, é necessário que nós combatemos, né, com muito empenho, com muito engajamento, os preconceitos. Os preconceitos é que limitam a expansão do amor. Os preconceitos é que afastam e que impedem que as pessoas sejam felizes. Então, o trabalho da Vara da Infância, do Ministério Público, de conselhos tutelares, é um trabalho que visa também a erradicação da ignorância, dos mitos que são prejudiciais a aquelas crianças e adolescentes que estão privadas do afeto da família. Então, é necessário que esse consórcio de esforços esteja presente na defesa e garantia do superior bem-estar das crianças e adolescentes, sobretudo daqueles que foram violados em seus direitos fundamentais. Já vamos aqui mudar um pouco o foco, mas sem sair do assunto, claro. E essa mudança que o Conselho Nacional de Justiça propôs, visando acelerar os processos de adoção. Primeiro, vou pedir a você que nos diga qual é a mudança. Veja, o provimento 36 foi muito bem apresentado e pode significar o marco de mudanças no Poder Judiciário, sobretudo nas chamadas varas da infância e juventude de todo o país. Alguns avanços podemos verificar, sobretudo o que determina que o juiz da infância e juventude, em qualquer comarca do país, tenha uma ação exclusiva. É muito comum nas comarcas do interior, diante da escassez de magistrados, um juiz assumir funções chamadas clínicas, né? É um juiz que vai atuar em feitos criminais, em feitos de família, em feitos da infância e juventude. Então, ele acaba não podendo dar uma atenção privilegiada e especializada às ações vinculadas aos interesses e direitos da infância e juventude. Com essa novidade trazida pelo provimento 36 do CNJ, os tribunais de justiça estaduais devem priorizar a designação de juízes específicos e mais, juízes com perfil, juízes com sensibilidade para essa matéria. Então, vai ser um avanço nesse sentido. Além disso, não basta apenas termos magistrados vocacionados com atuação exclusiva em matéria infanto-juvenil. É necessário que esse magistrado disponha de uma equipe multiprofissional qualificada, para que ele tenha maior segurança no proferimento de suas decisões. É necessário que psicólogos, assistentes sociais, pedagogos sejam contratados a fim de qualificar as intervenções das varas de infância e, sobretudo,
garantir celeridade e adequação nas decisões judiciais. É o que está nessa nova norma do Conselho Nacional Exatamente. de Justiça, isto é, juízes atuando especificamente na área e com auxílio de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Inclusive o trabalho desses assistentes todos aqui, desses auxiliares, já facilitarão também o trabalho final do juiz. Com toda certeza. Por isso, né? dará mais celeridade, mesmo a gente tendo uma escassez de juízes hoje. E é outro caso que eu quero tratar com você depois do intervalo, que a gente vai agora e volta já já aqui na sequência do nosso programa.